Bem aqui, entre os dias 25 e 26 de fevereiro de 1906, foi firmado um dos principais acordos econômicos da Primeira República Brasileira, o Convênio de Taubaté. Naquele momento, o Brasil respondia por cerca de 70% do café consumido no mundo, e o grão era sua principal fonte de riqueza. Ainda assim, havia um problema estrutural. Produzia-se mais do que o mercado podia absorver. O excesso acumulava estoques, pressionava a oferta e derrubava os preços. Foi nesse contexto que os presidentes de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro decidiram intervir. Formalizaram um acordo que estabelecia principalmente a compra do excedente do café pelos estados para reduzir a oferta no mercado internacional, a contratação de um empréstimo externo de 15 milhões de libras destinado a financiar a operação e sustentar o câmbio, a fixação de um preço mínimo para proteger o valor das exportações e, por fim, o estímulo ao consumo interno ainda pouco expressivo no país. O acordo, embora amplamente apoiado em São Paulo, esteve longe de ser unanimidade, e as críticas eram previsíveis. O empréstimo que deveria ser tomado pelos paulistas era de 15 milhões de libras esterlinas, o equivalente, em conversão direta, a mais de 187 mil contos de réis. Para efeito de comparação, todo o orçamento da União em 1907, ano que o convênio entrou em vigor, foi estimado em mais de 334 mil contos de réis. Em termos atuais, seria como a União contraiu uma dívida de aproximadamente 1,5 trilhão de reais, ou, trazendo para a escala local, seria como se a Prefeitura de Taubaté assumisse um empréstimo superior a 1 bilhão de reais. E havia outro problema. Coube ao governo de São Paulo negociar o crédito no exterior. A primeira tentativa foi junto à poderosa família Rothschild, que recusou a operação. Sem o apoio direto dos Rothschild, foi necessário organizar um consórcio internacional para viabilizar os recursos. O dinheiro veio, mas com garantias rigorosas. O pagamento seria assegurado por meio de uma sobretaxa na exportação de café. Cada saca de 60 quilos deveria ser vendida por um preço mínimo de 32 a 36 mil réis, acrescido de um imposto de 3 francos. Era essa arrecadação que garantiria a amortização da dívida. Levou anos, mas ao final os credores receberam o equivalente a mais de 28 milhões de libras, pagas em última instância pelo próprio país. Mas por que Taubaté foi escolhida para sediar o convênio? Uma das explicações para Taubaté ser escolhida como sede do convênio está aqui na estação. Quem viajava pela linha Rio-São Paulo era obrigado a parar em Taubaté porque os trilhos que chegavam das duas cidades até aqui eram de larguras diferentes, obrigando os passageiros a trocarem de trem. Logo, por ser parada certa e local neutro, formando um eixo entre as três capitais, fazia sentido que o evento fosse aqui. Também havia um motivo simbólico. Taubaté tinha sido, nos anos anteriores, uma das maiores produtoras do país, o que a transformava em marco da percepção do progressivo fracasso do modelo econômico. Mas também há razões políticas e partidárias entre as elites regionais e o governo federal, e até no cenário doméstico, próprio da política taubatiana. Quando o acordo foi tratado, o presidente da República era Francisco de Paula Rodrigues Alves, cidadão de Guaratinguetá e liderança política mais influente do Vale do Paraíba. Ele tinha uma visão liberal, porém ortodoxa da economia. Seguiu uma doutrina não intervencionista estatal, o absoluto inverso do Convênio de Taubaté. Jorge Tibiriçá, seu correligionário, foi o principal arquiteto do convênio e entrou em choque com o presidente da República. Estavam frente a frente duas doutrinas opostas sobre os rumos da economia nacional. Em âmbito local, a oposição também ajudou a pavimentar a escolha da cidade como cenário. Em Taubaté, Tibiriçá recebeu o apoio de Joaquim Lopes Chaves, senador da República e principal eixo das relações políticas taubatianas nas capitais. Com longa trajetória no Congresso e no Senado desde o Império, esteve ao lado dos então congressistas Nilo Peçanha e Jorge Tibiriçá durante a Constituinte de 1891. Ele também mantinha relação com Rodrigues Alves. Em 1894, o então ministro da Fazenda foi convidado a apadrinhar o Diretório Republicano Taubatiano, que era comandado pelo coronel José Benedito Marcondes de Matos, enteado de Lopes Chaves. Apesar de uma inicial disputa por protagonismo, o antagonismo entre essas duas lideranças só se tornou público pouco antes do Convênio de Taubaté, quando a ala chavista de Taubaté apoiou incondicionalmente a iniciativa de Tibiriçá. A dupla formada entre padrasto e enteado teria articulado com o governante de São Paulo a viabilidade de Taubaté como sede do convênio, o que se confirmou poucos dias antes do evento, com
com um telegrama do governador para o próprio Marcondes de Matos, orientando a preparação da cidade para sediar o convênio. Assinar o convênio de Taubaté significava ocupar o espaço de influência do presidente da República, uma provocação em seu próprio quintal. Os dias do evento foram agitados. Começou às 10h30 da manhã do domingo, dia 25, quando Jorge Tibiriçá chegou em Taubaté, recebido com festejos na estação que estava ridiculamente embandeirada. O governante foi conduzido pela Rua das Palmeiras até o solar de Marcondes de Matos, que ficava bem aqui, na esquina da Rua Bispo Rodovalho com a Rua Visconde do Rio Branco. Às 17 horas, chegaram do Rio de Janeiro Francisco Salles e Nilo Peçanha, que se instalaram na mansão do coronel Antônio Moreira Leite, que também ficava na Rua Visconde do Rio Branco. A Câmara de Taubaté se reuniu em sessão extraordinária para autorizar o uso do local. No nosso Museu Histórico existe a ata dessa sessão, que consta a assinatura de todos os vereadores, dos presidentes dos estados e uma porção de outras autoridades e personalidades locais. Os atos festivos se encerraram em um banquete. Depois de jantar oferecido pelo presidente de São Paulo, finalmente iniciaram as negociações para a assinatura do convênio que aconteceram bem ali, na Câmara Municipal. Os jornais de Taubaté informam que o acordo foi desenhado madrugada dentro e só ao meio-dia da segunda-feira de Carnaval, 26 de fevereiro, foi finalmente assinado. Reconstituir o convênio de Taubaté não é apenas revisitar um acordo firmado há mais de um século, mas compreender como decisões nacionais se inscrevem no espaço urbano. A Rota 380 propõe exatamente isso, percorrer a cidade como um arquivo vivo, onde ruas, edifícios e paisagens ajudam a contar uma história que ainda molda o presente.